Olá, muito bem. Vamos dar continuidade ao estudo dos edifícios em altura, em aço, fazendo agora um pequeno estudo sobre contraventamentos. Por isso a gente estudou antes pórticos, porque faz parte do entendimento do comportamento dos, dos contraventamentos. Então a gente vai apresentar esses conceitos básicos, porque é importante para o decorrer do nosso curso e do projeto que a gente tem que realizar. Então, os sistemas mais comuns, a gente já comentou, são treliças de contraventamento, são as mais eficientes. Na aula de pórticos a gente até mostrou isso, né? Quando você coloca uma diagonal, ele trava os pontos do pórtico, né? Que são, algumas vezes se faz assim para permitir, né, vãos, etc. Pórticos, como a gente viu, ou também denominados quadros rígidos, o termo em português ficou pórtico. Daí a gente fazia a distinção entre pórtico arquitetônico, um pórtico monumental e um pórtico estrutural. E núcleos de alvenaria armada ou concreto. Esses aqui são os tipos mais comuns em edificações do pórtico que a gente está estudando aqui. Esses sistemas estruturais tubulares são sistemas que permitem grande altura, então está bem fora do nosso escopo, né? Então, está aqui essa figura, a gente já mostrou, quando a gente falou de concepção geral dos edifícios em altura, e é onde que a gente está focando nesse curso. Ou seja, a rigor, pelo que diz ali, até 40 andares seria possível a gente projetar com o que a gente está aprendendo. Ok? Não é a nossa intenção, eu acredito que quase todos os edifícios são feitos até 20 andares, e é isso que eu acho que permite explorar bastante. A partir daí, a gente teria que ser um aprofundamento, uma especialização. Então, qual é o objetivo do sistema de contraventamento? O número 1 é suporte de cargas laterais. Que cargas laterais são essas? O vento, daí a gente chamar, em português, de contraventamento. É a carga lateral mais corriqueira no mundo inteiro, com maior intensidade em alguns países e com menos em outros países. Os americanos chamam de bracing. Essa palavra tem vários significados em inglês, e nas estruturas é o que a gente chamaria aqui de contraventamento. Esse bracing é uma amarração, que de certa forma é o que se busca quando você faz isso. Então, primeira carga lateral, vento. A segunda são terremotos. Então, terremoto é uma carga lateral que é uma aceleração que é dada na estrutura, na fundação, e isso se propaga pela estrutura como forças laterais a serem resistidas. Geralmente, se utiliza paredes de cisalhamento, também chamada de shear wall, que é uma maneira de resistir ao terremoto, que no Brasil tem casos muito localizados e de acomodação de solo. E existe já uma norma brasileira, e os locais que são mais suscetíveis são aqueles mais perto dos Andes, como a cidade de Manaus, tem edifício em altura, então tem que tomar um pouquinho de cuidado lá. Também tem outros casos, por exemplo, explosões, são cargas laterais a serem controladas. Mas, do ponto de vista, quando essas cargas não são muito elevadas, você tem que buscar criar pontos indeslocáveis na edificação. De tal maneira que a gente controla o comprimento de flambagem, de maneira que o comprimento de flambagem fique o menor possível. E, no caso, o menor possível, sem comprometer o uso da parede, vamos chamar assim, é o pé direito. Certo? Então, a gente procura fazer o edifício indeslocável andar a andar, através de sistemas de contraventamento.
Além disso, ele também tem o objetivo de dar essa estabilidade tridimensional global da estrutura. Porque normalmente a gente constrói a estrutura em planos, né? Então esses planos têm que ser travados uns com os outros em várias direções para poder dar essa configuração tridimensional às estruturas. Então, as principais formas para edifícios em altura são treliças, pórticos, paredes estruturais, que é o shear wall, e no caso de coberturas, que a gente não vai falar agora, vamos deixar isso para o capítulo próprio, se utiliza muito barras em X, como eu mostrei na aula lá de pórticos, lendo o capítulo do Salvadori. Eu coloco X porque quando o vento bate de um lado, funciona uma tração e o outro flamba, não funciona. Quando o vento bate de outro lado, inverte. Então, formando treliças em planos que conferem estabilidade tridimensional. Esse X aí também muitas vezes é chamado de cruz de Santo André. Tá? Bom, alguns anos atrás, a gente encontrou essa bibliografia que a gente vai colocar lá, Contraventamento de Edifícios, de dois professores de Portugal, Francisco Carneiro e João Guerra Martins. E ele coloca nessa figura aqui toda a ideia do que é um contraventamento. Então, uma parede estrutural, pode ser de alvenaria, armada ou de concreto, usualmente de concreto, quando há mais altura. O núcleo, muito utilizado, porque veja que é uma área, é uma figura com muita inércia. Eu preciso de inércia. E o núcleo é bom porque ele controla tanto numa direção quanto na outra, né? E ele aqui chamou pórtico entreliçado, já com sotaque português. Esse pórtico aqui com a treliça em cruz aqui, mas poderia ter vários outros sistemas. Então, notem que quando o vento bate de cá, essas estruturas funcionam bem. Essa ajuda. Mas quando o vento bate nessa outra direção, essa parede é muito fina. Ela transmite direto para lá. Então eu preciso de ter um elemento que resista. Então essa análise é fundamental. Esse texto vai estar lá disponível para vocês. Eu recomendo que vocês tenham uma folheada, vejam as figuras que entendem e leiam o texto em volta. Obviamente que esse é um texto também para engenheiro também. Então ele mostra algo que a gente já comentou no capítulo de pórticos, as deslocabilidades de um pórtico, nós móveis, e sem deslocabilidade, fixo. Portanto, o comprimento de flambagem aqui é esse, olha. Olha a senoide aqui. E aqui? Isso aqui, o comprimento de flambagem é muito maior. Então, um objetivo que a gente falou importante é esse de buscar fazer com que os nós fiquem indeslocáveis. Aqui ele fala a carga crítica de um pórtico. Em vez de fazer uma coluna, ele falou da carga crítica de um pórtico, é possível calcular também, que é muito menor do que quando eu tenho uma treliça, que é menor, obviamente, quando eu tenho uma estrutura que funciona absolutamente presa aqui, com esse apoio aqui, né? Permite deslocabilidade vertical, mas não permite horizontal, portanto, é como se tivesse rotulado aqui, preso aqui. Então, isso funciona como uma coluna clássica de Euler. Então, ele compara as cargas do pilar, carga crítica de flambagem. Ok? Então, o que a gente procura fazer? Com que cada pilar funcione, ao ser contraventado, o mais próximo possível da coluna do Euler. Essa outra figura dele também é muito boa. Ele fez uma compilação de figuras de várias bibliografias, juntou inúmeros trabalhos. E aqui ele mostra o vento batendo aqui, tá vendo aqui, ó? Somente essas duas paredes estruturais. Esse é exatamente o modelo que a gente vai usar no nosso trabalho. Então, quando o vento bate aqui, se divide em duas partes, uma vem para cá, metade vem para cá, metade vai para lá. No caso aqui, isso é feito através
do pavimento, que funciona como um diagrama rígido, um diafragma rígido, esse é o termo técnico, e que ao passar para essas paredes, flexionam as paredes e a carga desce até as fundações. Então, no nosso caso, a gente vai ter nas laterais, nas empenas, pórticos, que a gente vai controlar a deslocabilidade dele, nas duas empenas, e na outra direção a gente vai ter treliça. Então, notem que aqui, mostrando a diferença de deslocabilidade, no caso, quando a gente coloca um pórtico, e agora com a treliça diminui demais. A treliça é muito efetiva. Então, ela é o método mais econômico. Nem sempre é possível. Então, a gente vai ter que controlar essa deslocabilidade. Não pode ser muito grande. Esse vai ser o modo como a gente vai projetar de maneira de projeto básico, né? De arquitetura, mas seria de engenharia também, o pórtico. E aqui ele mostra nessa figura o contraventamento em X, que ele chama de Cruz de Santo André, aqui, tá vendo? Num prédio em concreto armado, porque aqui pode ter terremoto, meu amigo. Né? Se for em Lisboa, né? Ou uma parede estrutural. Então, esses elementos compõem o projeto de estrutura nesses locais onde tem esforços horizontais muito pronunciados, e eles têm que ser levados em conta na concepção arquitetônica também. Não pode deixar para depois. O engenheiro resolve. Ok? E aqui está de novo a figura muito próxima do que a gente vai fazer. Aqui ele fez travamentos. Nós vamos evitar fazer isso. Nós vamos esconder as treliças junto da caixa dos elevadores. Ok? Mas aqui é exatamente o modelo que a gente vai procurar fazer. É o método mais eficiente de controlar o vento. A gente analisa em duas dimensões. Numa dimensão e na outra direção também. Então, essas treliças só resistem quando o vento bate na direção, na fachada perpendicular. Ok? Então, essa treliça, vamos imaginar que tem uma outra do outro lado, resiste quando o vento bate aqui. E essa treliça e a outra do outro lado, quando o vento bate aqui. Então, se divide. Quando o edifício é muito alto, tem um efeito de torção no edifício. Daí, se utilizar estruturas tubulares. Ok? Essas duas obras são do Brasil, isso foi retirado de um artigo publicado na revista Vitruvius, que eu vou deixar aqui indicado para vocês. Nota que o arquiteto tirou partido da fachada, ele não escondeu os contraventamentos. Na outra direção parece que é um pórtico, não dá para ver bem. E aqui é um edifício na Avenida Paulista, que antes ele era todo amarelo, a gente vê claramente o contraventamento de um lado e do outro, agora é branco. Essa tinta branca é uma tinta denominada intumescente, para proteger a estrutura do fogo. Tá? Vocês vão ver isso lá no artigo. E aqui é o edifício em alumínio da Alcoa, em São Francisco, com o contraventamento em X visível na fachada. Ok? Então, isso é parte da concepção arquitetônica que tem que ser considerado em edifício em altura em aço. Então, esse aqui é o artigo que eu vou colocar lá para vocês também. A importância e interferências da concepção dos subsistemas verticais em edifícios altos na arquitetura. Tá? O link vai estar lá no Aprender. Bom, então, no nosso trabalho programado, que é edifício em altura, a gente vai ter o seguinte esquema de contraventamento. Quando o vento bate nessa direção, que está chamado lateral, lá, quem vai resistir vai ser esse pórtico e este pórtico aqui. Então o vento bate em toda essa empena de 30 metros, ou mais, dependendo do caso, do aluno. Pode ser até um pouco mais, um pouco menos, mas em torno de 30 metros. Então 15 metros carrega aqui, 15 metros carrega aqui de vento. Isso a gente vai usar para poder verificar a rigidez do pórtico. Na outra direção, que é chamada de frontal, o pórtico não resiste.
porque ele é uma folha aqui em relação a isso, que registram essas treliças que vão estar aqui junto do núcleo onde está o elevador. Então ele vai pegar em torno de 9 metros de carga para cá, 9 metros para cá. É como se isso aqui fosse assim, né? O pavimento leva a carga e ela se direciona para cá, metade para um lado, metade para o outro. Isso aqui é o que é resistente. Nós vamos então modelar uma treliça assim. Aqui vem um dado importante, começar a comentar. Notem que aqui poderia melhorar a minha representação. A treliça está rotulada no pilar, o pilar passa. Eu tinha que ter colocado uma rótulazinha aqui, né? Então, essa ligação de prender a alma apenas da viga faz com que ela tenha um comportamento de viga apoiada, não está engastada. Ok? Então, essa ligação, ao não prender a mesa, permite alguma rotação aqui. Lembrem-se que numa viga I de aço, o momento é transportado pela mesa e o cortante pela alma. Ao não prender a mesa, eu deixo ela livre para girar. É lógico que tem uma pequena resistência, mas isso é parte do modelo. Então aqui tem uma rótula, ok? Aqui, essa barra são duas cantoneiras de 76 por 76 milímetros, 12,7 milímetros de espessura, meia polegada. Aqui tá vendo a aba da cantoneira, que merecia ter um risquinho assim, né? Acho que sumiu. E aqui tem um erro que eu queria que vocês corrigissem. Um parafuso só é muita ousadia. No mínimo 2. Coloquem 3. Tá? Então aqui você tem que aumentar um pouco essa chapa aqui de ligação para caber 3 parafusos confortavelmente aqui. Tá bom? Notem que como isso aqui é a inércia muito pequena, começa a se comportar como uma rótula, tá? Porque a inércia é muito pequena, então a inércia de cá tão pequena em relação à do pilar não transfere momento fletor no modelo do F2 e não resiste nenhuma flexão, só resiste a tração. A gente coloca duas, porque quando o vento bate de um lado, traciona uma. Quando o vento bate do outro lado, traciona a outra. O que nós vamos controlar aqui é o deslocamento lá em cima. Essas cargas eu vou fornecer através de uma de um, é, de uma planilha. Nas empenas, a gente vai ter um pórtico que vai ser construído da seguinte maneira. Aqui tem a viga com a mesma ligação e depois é feita uma solda ao longo da alma, ao longo da mesa, tá certo? Eu acho que é uns 2 centímetros de altura, de modo a prender a mesa da viga no pilar. E essas peças aqui são reforços colocados para poder impedir que quando a viga flexiona, isso aqui, a mesa do pilar sofra uma flexão local muito forte, criando um nó rígido. Então, esse nó, quando a estrutura se deformar, vai continuar fazendo 90 graus aqui. Essa é uma das características do pórtico. Esse tipo de ligação aqui foi o que foi utilizado no prédio que a gente vai mostrar mais na frente, na nossa visita de campo. Visita não, aula de campo. Visita turista faz. Nós vamos ao ir a uma obra construída, a gente vai a uma aula de campo. Bom, em resumo, eu estou colocando essas duas figuras para mostrar a lógica estrutural do contraventamento, cujo objetivo central é fazer com que os pilares tenham um comprimento de flambagem apenas da altura do pavimento. Esse é o objetivo central. Porque no Brasil, a carga lateral de vento é muito pequena, comparado com os locais que tem furacão e coisas assim, né? E terremoto, que não tem. Não tem. Parece que não tem furacão, não tem terremoto,
não tem vulcão. País abençoado por Deus, pela natureza, não é? Então, cadê? Então é isso. Então, com isso, a gente tem os insumos básicos para conceber, em geral, edifícios em altura de pequeno porte, até 20 andares. Existem várias soluções. Isso a gente tem que estudar muito, ver tipologia, ver como outros exemplos, para ter repertório, tá certo? Mas eu acredito que isso que a gente vai ver aqui vai permitir um bom entendimento estrutural que eu espero que vocês levem para o resto da vida. Esse é o objetivo de aprendizado, para valer, né? Então, muito bem, até daqui a pouco.